Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, esses bolsonaristas que tentaram dar o golpe de Estado na nossa democracia, agora eles estão se vendo com a justiça e com a Polícia Federal. Porque a polícia, inclusive a Polícia Federal, concluiu uma investigação sobre a atuação de bolsonarista fascista dentro da Polícia Rodoviária Federal. E, inclusive, o que eles fizeram no segundo turno das eleições. E tem outra. Eles envolveram a Polícia Rodoviária Federal em uma série de crimes. Agora, a Polícia Federal concluiu as investigações sobre a atuação desses policiais bolsonarista fascista, que eles estavam na Polícia Rodoviária Federal. E agora as investigações revelou que no segundo turno das eleições, realizado no dia 30 de outubro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal, olha bem, a mando de Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e tem outra, foi colocado lá pelo genocida Bolsonaro. E ele seguia o ritmo, inclusive, que o Bolsonaro orientava. Ele seguia à risca aquilo que o bolsonarismo queria, que inclusive era um golpe de Estado. E tem outro, esse Silvinei Vasquez, no dia 30 de outubro de 2022, ele montou até barreiras, isso no interior da região Nordeste. Isso segundo a Polícia Federal, as investigações, essas operações da Polícia Rodoviária Federal tinha justificativa técnica e foram planejadas com o objetivo de dificultar o voto dos eleitores que iam votar no presidente Lula. E eles estavam impedindo que as pessoas chegassem até o seu local de votação. E eles estavam impedindo, fizeram barreira na estrada. Isso que é organizado, eles organizaram isso assim 2, 3 semanas antes, a mando do Bolsonaro, porque eles queriam impedir o fluxo dos eleitores. E tem outra, esse fluxo dos eleitores só se resolveu quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na época, que era o ministro Alexandre de Moraes,
intimou a polícia rodoviária a suspensão imediata da blitz. E tem outra, na época, eu lembro bem que o ministro Alexandre de Moraes até ameaçou de prender o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, se ele não acabasse com aquilo que eles estavam fazendo na estrada, de impedir que o cidadão, o eleitor, chegasse no seu local de votação. Porque eles sabiam que aquele local de votação foi onde que no primeiro turno o Lula ganhou as eleições. O Lula ganhou no primeiro turno nesses locais. Então eles queriam impedir que esses eleitores que fossem votar no presidente Lula chegasse para votar. E se esse pessoal não votasse, o Lula não ganharia as eleições. Agora, entre esses, porque eles são funcionário público, eles recebem dinheiro, o salário deles, dos impostos que a população paga. Agora, eles estavam usando a Polícia Rodoviária Federal para trabalhar para o genocida Bolsonaro, que era o presidente na época. Eles estavam a serviço do genocida Bolsonaro, impedindo que as pessoas votassem, porque sabia que aqueles locais onde eles colocaram a barreira na estrada, aqueles locais, no primeiro turno, o presidente Lula tinha ganho as eleições, os locais que o Lula teve mais votos. E eles queriam impedir que esses eleitores chegassem aos seus locais de votação para exercer o que de mais precioso tem na democracia, que é o voto. E esse Silvinei Vasquez, que era o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que organizou junto com os outros, junto com o Luiz Carlos Richard Júnior, que era ex-diretor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal e o ex-superintendente do Rio Grande do Sul. E também o Rodrigo Cardoso Roppel, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. E também Dejairlon Henrique Moura, ex-diretor da operação da Polícia Rodoviária Federal, e também o Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Federal. E também o Bruno Nonato dos Santos Pereira, que na época ele atuava como coordenador de inteligência e contra-inteligência da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTA. E esses 5 foram acusados dos crimes de desobediência, prevaricação,
restrição do exercício de direito de voto e participação por omissão em tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Eles eram funcionário público. Eles tinham que estar servindo à população, não ao genocida Bolsonaro, como eles estavam fazendo. Agora, de acordo com o relatório da Polícia Federal, o Silvinei Vasquez, que era ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, é apontado como autor intelectual de todo esse esquema fascista que esses bolsonaristas cometeram. E isso, inclusive, para, sabe o quê? Fazer com que o Bolsonaro permanecesse no poder. Era isso que eles queriam, que o Bolsonaro ganhasse as eleições. Só que o Bolsonaro foi tão ruim na presidência, que foi o primeiro presidente a não ser reeleito. E olha que ele tinha toda a máquina, inclusive a Polícia Rodoviária Federal. E ele infestou, inclusive, o que ele pôde, ele infestou as instituições brasileiras de fascista bolsonarista, que ainda tem um monte. Ainda tem um monte que trabalha contra o governo, contra o presidente Lula. Ainda tem um monte de bolsonarista nas instituições. Por isso que tem alguma coisa no governo Lula que não anda. Porque esses bolsonaristas, eles não querem que o Brasil se desenvolva. Eles não querem que o Brasil seja um país independente. Eles não querem que a população do Brasil viva decentemente. Eles não querem que a população do Brasil tenha escolaridade. Eles não querem que o Brasil tenha bons hospitais para servir a população, inclusive a população que paga os impostos. Eles não querem isso, porque esses fascistas bolsonaristas, eles querem o caos. Eles querem o caos da sociedade, porque é com o caos que eles ganham mais dinheiro. Porque com o caos, a população é escravizada, porque aí o patrão paga o salário que ele quer. E a pessoa que não quer aceitar, ele põe outra no lugar. E o desespero das pessoas vai fazer com que a pessoa aceite uma miséria de salário. E aí a população vai ficando cada vez mais pobre. E a burguesia, o rico, vai ficando cada vez mais rico. É justamente esse tipo de governo que esses fascistas bolsonaristas querem. Porque eles não querem o progresso do Brasil. Eles não querem, eles usam a bandeira brasileira, mas aquilo que está escrito na bandeira brasileira, eles não querem. Eles não querem nem a ordem e também nem o progresso.
Eles querem a miséria no país. Por isso que o Bolsonaro no governo não fez absolutamente nada. Veja bem, o Bolsonaro congelou o salário mínimo, congelou as aposentadorias, entendeu? E aí o pobre sem salário aumentou a gasolina lá para as nuvens, mais de R$10. Veja bem, hoje não está nem 5, ou está R$5 o litro de gasolina. E ele já estava no governo dele mais de 10. Imagina se ele tivesse conseguido dar o golpe de Estado na nossa democracia, o que seria de nós todos? O que seria da população brasileira? Porque o bolsonarismo, eles pregam o neofascismo. E eles querem o caos da sociedade. Para o rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. Agora, a decisão da Polícia Federal de indiciar os envolvidos nesse esquema de sacanagem, de bandidagem que foi feito pela Polícia Rodoviária Federal. Isso, a Polícia Rodoviária Federal, isso destaca a gravidade das ações cometidas por esses servidores públicos, nesse contexto eleitoral sensível. Agora, segundo o documento da Polícia Federal, os fatos investigados indicam um desvio deliberado das funções institucionais da Polícia Rodoviária Federal para influenciar o processo democrático, isso colocando em risco a lisura das eleições. Porque o Bolsonaro, ele é bandido. O Bolsonaro é corrupto, ladrão, genocida. E ele quer o caos da população. Agora, por exemplo, em uma entrevista aí, o Bolsonaro diz que já fugiu do Brasil. Exatamente, ele já fugiu do Brasil, inclusive sem passaporte. Ele diz que foi para... Isso é o Bolsonaro que falou. Se ele falou que já fugiu do Brasil sem o passaporte, agora o Supremo Tribunal Federal ou a PGR tem que tomar providência. Porque ele já está dando a dica que ele não vai ficar no Brasil para pagar pelos crimes que eles cometeram. E foram vários. Inclusive isso que a Polícia Rodoviária fez, se a Polícia Rodoviária, se a Polícia Federal investigar direitinho, pode ver que o Silvinei Vasquez fez várias reuniões com o genocida Bolsonaro, que era presidente na época. Porque isso que o Silvinei Vasquez fez com a Polícia Rodoviária Federal era ordens. Ele estava seguindo ordens do Bolsonaro. Porque era o Bolsonaro que queria isso. Porque o Bolsonaro queria se manter no poder a qualquer custo. Por isso que depois do segundo turno, que ele viu que perdeu as eleições, porque eles não acreditavam que perderiam. Mas quando eles perderam as eleições,
Aí eles organizaram o quê? A tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E fizeram vários atos de terror em Brasília. Fizeram aquela no dia 12 de dezembro, depois tentaram colocar bomba no aeroporto de Brasília na véspera de Natal, no dia 24, e no dia 8 de janeiro de 2023, eles tentaram o golpe de Estado e com aquele ato terrorista que detonaram a Praça dos Três Poderes. Esse é o Bolsonaro, que quer ser ditador no Brasil. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui e inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar o golpe na nossa democracia, certo? Inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal. E um tchau.